Desde que as casas de apostas chegaram no Brasil, elas fizeram um estrago e mudaram até mesmo o comportamento de compra do brasileiro. Só que tem uma forma muito absurda de você ganhar dinheiro, porque a partir do funcionamento dessas casas de apostas, abriu uma brecha no mercado digital. E você consegue fazer isso sem sujar suas mãos com apostas e independente do negócio que você tenha. Eu me chamo Vitor, estou no mercado digital há mais de 10 anos e hoje eu vou mostrar algumas conclusões que eu tive depois de analisar friamente esse mercado de casa de apostas e tentar relacionar ele com as vendas online e no que isso pode agregar. Quando eu falo que as casas de apostas fizeram um estrago no Brasil e no comportamento de compra do brasileiro, é porque eles chegaram de uma maneira muito brutal no mercado e cresceram de uma maneira muito rápida, justamente pelos ganhos que essas plataformas davam, sobretudo para os donos dessas plataformas. Estou falando dos ganhos que elas davam para quem opera essas casas de aposta. Se você perceber, a maior parte dos times do Campeonato Brasileiro são patrocinados, têm o seu principal patrocínio em casas de aposta. Todos os maiores influencers do Brasil já fizeram ou fazem ainda propaganda para casas de aposta. E até mesmo aquele influencerzinho que tem aí no seu bairro, na sua cidade, já foi contratado por casas de apostas. Isso acontece porque a relação entre investimento e ganho das casas de aposta para os donos das casas de aposta é muito alta. Então, eles acabam contratando todo tipo de divulgação para essas casas de aposta. E isso faz com que crie uma reserva de mercado muito grande. Desde casas de apostas relacionadas ao esporte, como casas de apostas também que são relacionadas a jogos online, como cassinos, como Tigrinho, como inúmeras outras que você já deve conhecer. Só que o que acontece? Todas essas plataformas cresceram muito e desreguladamente. Então, tem investidor bilionário que tem casa de aposta, tem plataforma que já trabalhava há anos, por exemplo, bancos como a Caixa, que tem casas de aposta, mas também tem muito pé de rato que cria plataforma de aposta, que cria cassino. E esses são os que contratam aquelas micro-influências, nano-influências e até os big influências. Se você perceber, as casas de apostas que vêm patrocinando time de futebol, que contratam Galvão Bueno, que contratam pessoas maiores, são casas de apostas que já têm investidores bilionários por trás. Mas beleza, chegou um determinado momento no mercado onde essas casas de apostas precisaram ser reguladas. E o governo criou algumas leis para que elas operassem. Quando o governo colocou essas leis, ele passou o sarrafo, separou o joio do trigo. E ficaram no mercado, majoritariamente, quem tinha muito dinheiro para manter uma estrutura. Pois, para ser uma casa de aposta, você tinha que ter um domínio específico, você tem que ter uma licença do governo, você tem que ter um sistema de reconhecimento facial para responsabilizar os apostadores por suas apostas e não permitir a criação de contas em massas. Você tem que ter uma análise dos apostadores, tem diversos pontos que aumentam muito os custos dessas casas de aposta. E só quem aguenta o custo de manter a casa de aposta hoje é quem já tem uma estrutura ou quem já farmou muita grana com isso. Sobraram apenas casas de apostas maiores, aquelas casas de apostas menores, aqueles cassinos desregulamentados, ou eles atuam na informalidade ou eles foram embora. Os que atuam na informalidade, volta e meia, vivem caindo e têm uma operação muito conflituosa. Então, o que acontece? Poucas casas de apostas se tornaram escaláveis, mas muitas pessoas já haviam experimentado o brilho de jogar, apostar dentro de um jogo. Muitas pessoas se acostumaram a apostar. E aí que está a brecha que você vai poder aproveitar. Como as pessoas estão acostumadas a jogar, elas estão viciadas na dopamina online. O que é isso? As pessoas estão viciadas em se divertir, em ter um entretenimento online. E muitas vezes elas cedem o tempo delas experimentando novas casas de apostas, novos jogos, novas maneiras de se entreter na internet. E muitas vezes topam até mesmo pagar pelo entretenimento. Elas pagam para se entreter. Antes isso era inimaginável. Você assiste vídeos no YouTube, você assistia vídeos no Instagram, você jogava online e nunca passava pela cabeça pagar por esse entretenimento. Mas a partir do momento que chegou às casas de aposta, as pessoas começaram a pagar por esse entretenimento online. E acostumado com esse comportamento de compra, eu consigo observar que quanto mais interações você tem entre o cliente e a compra,
menos tração você tem para vender, menos recusa das suas ofertas e maior a sua conversão. E é aí que você consegue atuar nessa brecha de mercado. Essa brecha ela é chamada de gamificação, que é a aplicação de lógicas de jogo a coisas que não necessariamente são jogos online. Então quando você atribui pontos, níveis, rankings e tudo isso que é da lógica de um jogo para uma coisa que não é um jogo, você está gamificando ele. E esse ato de gamificar, você consegue despertar nas pessoas, você consegue entrar exatamente nessa brecha, nesse sentimento de órfão que as pessoas estão de apostar, de jogar, de experimentar algo novo na internet. Se você perceber, as redes sociais hoje já têm essas gamificações. Você tem enquetes, você tem votações, você tem votos com níveis, você tem diversas gamificações que você pode criar nas redes sociais. Hoje no TikTok a gente tem lives só de batalhas, onde é um competidor contra o outro, coloca um seguidor contra o outro e eles vão votando para ver quem ganha. No final das contas, os seguidores não ganham nada, eles ganham entretenimento. E muitas vezes eles doam moedas nessas batalhas para que o influenciador preferido que está na batalha ganhe. Ou seja, as redes sociais já perceberam que a gamificação é um ponto muito forte para conseguir prender as pessoas na plataforma e fazer elas gastarem na plataforma. Além disso, os marketplaces, que são o cerne da venda online, eles também já perceberam isso. Faz um teste para você ver. Entra na Shopee, entra no Mercado Livre, entra no TikTok Shop, entra na Amazon, para você ver se você não vai receber um pop-up, um cupom, uma moeda, algo que é um elemento propriamente de jogos e não um elemento de vendas. Se você entrar nas plataformas, você vai ver que elas também já perceberam isso. E como que você pode aplicar isso de maneira mais profunda no seu negócio? Eu não estou falando só de você utilizar a rede social, criar enquetes em rede social, nem nada do tipo. Isso é muito raso. Eu estou falando de você criar sistemas entre o seu comprador e a compra para que essa gamificação diminua a atração, diminua a recusa dele pelas suas ofertas. Vou citar aqui algumas formas muito simples de você conseguir fazer isso. A primeira delas, e que você pode observar em qualquer marketplace, eu já citei aqui, são os pop-ups. Você entra nos pop-ups, você vê que os pop-ups têm roleta, os pop-ups têm raspadinha. Tudo isso para quê? No final te liberar um cupom. O cupom é uma coisa que você já conhece, mas ele é liberado hoje através do sistema de gamificação. E você pode colocar isso no seu negócio se ele vende online. Outro ponto que você pode colocar, moedas. Essas moedas podem liberar tanto desconto quanto cashbacks. Você pode colocar cashbacks interativos e gamificados lá dentro. Se você quiser ir um ponto mais a fundo, você pode criar agentes de IA que não só atendem o seu cliente, mas ele também cria uma gamificação que estreita o relacionamento entre o cliente e a marca e, no final, faz uma oferta para ele. E o que eu acredito ser mais poderoso são os broadcasts. Broadcast é quando você pega uma lista que você tem e entra em contato com essa lista em massa. Você pode fazer isso por e-mail, que é a forma mais comum, mas você pode fazer isso em outros canais. São canais onde o lead, a pessoa que é cliente da sua empresa, passa muito mais tempo do dia. Por exemplo, no WhatsApp. Você consegue criar broadcasts gamificados, onde você vai entrar em contato com essas pessoas, não com oferta, mas sim com a oportunidade de uma raspadinha, de um jogo, de uma roleta. E a partir do momento que essa pessoa recebe isso, ela dá uma atenção para aquele contato que você tem para experimentar aquele jogo, aquela brincadeira. Ao final dessa brincadeira, você pode liberar um desconto, um kit, um trial para aquela pessoa e fazer com que ela cumpra aquilo. Mas o que você utilizou como isca foi uma gamificação. E isso é tão poderoso que você consegue reativar tanto listas suas que estão paradas, quanto listas de clientes que tentaram fazer uma compra e por algum motivo não finalizaram, ou até mesmo uma lista de pessoas que já são clientes vendendo um segundo passo para elas. Eu já testei isso dentro de 2025 e posso te assegurar que essa foi a forma mais poderosa de fazer broadcast dentro desse ano. Eu testei isso com lojas online no varejo, testei isso com infoprodutos e posso assegurar que a gente
conseguiu um faturamento de mais de 5 milhões durante 2025, vindos através apenas das gamificações. Óbvio, a gente disparou outros broadcasts, fizemos outros testes, mas dentro de 2025 a gente faturou só nas minhas empresas mais de 5 milhões utilizando broadcasts gamificados para as listas de clientes que a gente já tinha. Ou seja, a gente não precisou rodar tráfego pago, a gente não precisou fazer nenhuma estratégia de aquisição de clientes, utilizando apenas as listas de clientes que já tínhamos aqui dentro da empresa. Se você tem uma lista de clientes que ela está parada na sua empresa, ou uma lista de clientes que você acredita que você consegue contatar e conseguir uma conversão melhor através dessa gamificação, você pode testar a NextTags, que é o software que a gente utiliza para fazer isso. Através dele, a gente consegue fazer tanto os broadcasts em e-mails, quanto os broadcasts no WhatsApp, que são o que está dando mais retorno para a gente atualmente. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para você testar o trial e vou deixar também no primeiro comentário fixado. Além disso, se você tiver alguma dúvida de como utilizar a NextTags no seu negócio e como ela poderia ajudar no seu negócio, só você deixar um comentário nesse vídeo aqui, que eu vou responder pessoalmente o seu comentário, te mostrando como que a gente poderia utilizar a NextTags para introduzir essas gamificações dentro aí da sua empresa. Se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo desse canal aqui, considere se inscrever no canal, dá uma curtida aqui e principalmente você pode olhar os links que estão aqui na bio para testar a NextTags gratuitamente. Você pode não só testar a NextTags, como também, antes de implantar no seu negócio, parar toda a sua operação para implantar, você pode testar uma IA que a gente já deixou pronto. Uma IA que atende os clientes que chegam para a própria NextTags. Então, você pode clicar no link aqui da bio, que vai ter os dois links, vai ter tanto o link para você ter o trial, quanto o link para você testar esse agente de IA. E você pode comentar aqui embaixo também qual o seu negócio e qual o desafio que você acredita que a NextTags pode resolver, que eu vou responder esse seu comentário, mostrando como que a gente pode implementar ela no seu negócio para introduzir essas gamificações que eu citei aqui no vídeo.